Meus amados, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou o Silas Remusá e eu estou mais uma vez gravando um vídeo. E dessa vez o meu vídeo ele vai se basear em tipos de pessoas que você gostaria de ter ao seu lado. Eu escolhi a passagem que está no livro de Daniel 1, até o versículo 8. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, e veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, Deus com letra minúscula, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus, com letra minúscula. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel dentre a linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, de bela aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e que tivessem capacidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária de iguarias do rei e do vinho que ele bebia, que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim deste pudessem estar diante do rei. Ora, entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Belsazar, Ananias, o de Sadraque, Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abidnego. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedessem não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Amém. Que Deus abençoe a leitura da Bíblia. Então, meus amigos, o meu vídeo dessa manhã, dia 1º de julho de 2020, primeiro dia do 7º mês, conforme está em Números 29. Primeiro dia do 7º mês, que corresponde justamente ao dia 1º de julho. Está no livro de Números 29. Então, eu resolvi fazer esse vídeo nesse início do 2º semestre, após um jejum que eu fiz para preparar o meu coração para esse início do 2º semestre, que para mim significa o primeiro dia do ano, dadas as circunstâncias em que nós fomos vitimados por essa pandemia, por esse vírus maldito que veio lá daquele país comunista, e que Deus tenha misericórdia do povo chinês que ali está sendo oprimido, morto, sem condições de professar sua religião, principalmente os cristãos
Que Deus tenha misericórdia daquele povo que serve ao Senhor ali naquele país. Vamos orar por eles, porque ali não tem liberdade de culto. Meus amados, então, como eu estava dizendo, eu creio que esse primeiro dia do mês de julho seja o dia primeiro do ano, porque nós temos que dar graças a Deus por tudo que passou, por estarmos vivos, por termos sobrevivido a essa situação que vitimou milhares de pessoas no mundo inteiro, pessoas amadas, queridas, cujos seus parentes sofrem a perda devido a essa epidemia ou pandemia, como queiram chamar. Eu queria também fazer um comentário sobre isso que passou, pedindo às pessoas que, por acaso, sobreviveram a essa situação, a essa quarentena que levou muitas pessoas ao desespero, muitas pessoas à separação, que reflitam, que pensem, que coloquem o Senhor Deus no coração, que saibam que não justifica nenhuma atitude de desespero, de medo, porque o Senhor Deus não nos deu espírito de medo. O amor lança fora o medo. O amor lança fora o medo. Eu fiz 2 vídeos sobre o amor ágape, o amor eros e o amor filos. Hoje eu vou falar mais sobre o amor filos, porque eu vou tratar de um assunto que envolve pessoas. E nós estamos vendo aqui, nesse livro, que o povo de Israel estava cativo, mais uma vez, agora dos babilônicos, com o rei Nabucodonosor, que se mostrou um rei sábio ao pedir que o seu eunuco escolhesse dentre o povo jovens que fossem inteligentes, que fossem de uma saúde perfeita, que pudessem, inclusive, colaborar no reino. E aí, então, foram escolhidos 4 jovens. Daniel, e depois os que ele colocou lá, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego na língua dos babilônicos. Então, meus amigos, nós vamos pedir às pessoas que conseguiram resistir a essa situação sem agredirem sua família, sua esposa, seu filho, sem discussão entre marido e mulher. Se houve discussão, que perdoem um ao outro, que se reconciliem, porque nada justifica isso. Existem perdas inúmeras e irreparáveis que advirão de qualquer atitude que seja tomada através das nossas emoções. Sabemos que a emoção, ela vem da alma. A nossa alma, ela está ligada aos nossos sentidos, à visão, ao olfato, ao paladar, à audição e ao tato. Então, muitas vezes, nós vamos falar sobre isso, as pessoas que nos cercam, elas interferem diretamente nas nossas resoluções. Por isso que nós vamos estudar primeiro, no livro de Daniel, nesse capítulo 1, o fato de existirem 4 jovens que escolheram não se contaminar com as iguarias ou com os alimentos, com o vinho. Por quê? Porque eles queriam que o alimento que fosse servido a eles fosse um alimento que não contradissesse
aquilo em que eles acreditavam. Então eles não queriam beber, eles queriam uma comida light, a ponto do eunuco ficar preocupado, porque depois eles teriam que se apresentar ao rei e o rei acharia que eles estavam abatidos. E isso poderia afetar o eunuco. Mas graças a Deus que isso não aconteceu, porque Deus estava no controle e honrando a decisão daqueles 4 jovens. E eles eram amigos, eles conversavam entre eles, tiravam as suas dúvidas e procuravam ser exemplo, a ponto de Daniel ser colocado na condição de governador da Babilônia. Ele era um homem sábio, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram jogados na fornalha e lá o fogo não pegou eles e eles andavam por entre as chamas porque Deus tinha enviado o seu anjo ali para protegê-los. E entraram 3, mas foram vistos 4 dentro da fornalha. Porque nós temos um Deus de milagres. Também eu quero falar sobre Daniel. Daniel era um homem de tanta importância. Ele adivinhava os sonhos porque ele tinha o conhecimento que o Senhor dava. E ele serviu a 3 reis, Nabucodonosor, Ciro e... agora me faltou o nome. Ele serviu a Nabucodonosor, Ciro e... eu vou me lembrar o nome ainda, até o final eu coloco. Então esses jovens, eles eram pessoas que até o rei gostava de estar perto deles. Eram pessoas que o rei gostava de ouvir, gostava de estar próximo a eles. Sempre eles estavam se achegando ao rei Nabucodonosor, porque eram pessoas que a presença deles era agradável. Eles eram o suave perfume de Deus ali naquele reino de Nabucodonosor. Então, meus amados, você precisa saber com quem você busca para estar próximo de você. Tem pessoas como os amigos de Jó. Jó foi usado por Deus para mostrar como ele era fiel a Deus. Então, num dia desses em que os filhos de Deus, quer dizer, os anjos, vieram ter uma reunião com Deus, entre eles veio também Satanás. E Deus perguntou para Satanás: vistes o meu servo Jó? E Satanás disse: vi. E aí o Senhor falou para ele: ele é um homem íntegro, um homem de fé, um homem correto, que observa as leis. Então Satanás disse para ele: toca nos bens dele e você verá como ele vai se voltar contra ti. E Deus virou-se para Satanás e disse: faça isso, só não toca na vida dele, tira tudo, mas não toca na vida dele. Então Satanás foi e de uma hora para outra ele tirou todos os bens de Jó. Tudo que ele tinha de bens, casa, tudo. E Jó se manteve firme, não falou contra Deus, não apostatou de Deus devido à sua situação. Aí Satanás voltou e aí disse para Deus: toca na família dele que você verá como ele vai negar você. E aí então Deus disse: faça isso,
só não toca na vida dele, só não tira a vida dele. E aí Satanás foi lá e numa hora para outra ele perdeu os seus filhos, perdeu suas filhas que eram lindas, seus filhos preciosos, tementes a Deus, eram filhos também tementes a Deus, mas até isso Satanás tirou. Mas Jó manteve-se firme, não falou contra Deus. E aí então Jó disse: o Senhor me deu e o Senhor me tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E aí então Satanás voltou de novo e disse: agora toca no corpo dele, que você vai ver como ele vai negar o seu nome. E aí Deus disse para ele: faça isso, só não toca na vida dele, só não tira a vida dele. Então Satanás foi e deu todo tipo de enfermidade em Jó, a ponto dele ter que usar pedaço de telha para tirar a sua lepra, tudo aquilo que havia no corpo dele. Mas nessa história toda existiam quatro homens que se diziam de Deus, tementes a Deus, mas eram amigos, entre aspas, de Jó. O nome deles era Zofar, Bildade, Eliú e Elifaz. Quatro amigos que ele tinha. Mas amigos assim, esses amigos, vendo a situação de Jó, nunca consolaram ele, nunca falaram para ele uma palavra sequer de apoio, de consolo, só criticavam, diziam para ele: lembra-te de onde você caiu e arrepende-te, porque eles achavam que aquelas coisas todas que Jó estavam passando era consequência de algum pecado que Jó tinha cometido. Mas Jó não tinha cometido pecado nenhum. Jó foi objeto de uma, eu diria, aposta que Deus fez com Satanás, de que ele era um homem íntegro, correto e fiel a Deus. E aí aconteceu que, depois de passar por tudo isso, Deus resolveu restaurar tudo que ele havia perdido. Então Deus falou para Jó: ora pelos teus amigos, porque se você não orar por eles, eles serão condenados. Então Jó fez uma oração intercedendo por esses amigos que haviam sido amigos, pessoas não gratas na companhia dele, como muitas vezes nós temos nas nossas vidas. Pessoas que, ao ver qualquer situação que a gente passe de aperto, procura saber o que foi que aconteceu, por que ele está passando por isso, onde é que ele errou, qual o pecado que ele cometeu. Ah, isso é castigo, isso ele está passando porque ele mereceu. Quer dizer, são pessoas assim que você tem que se livrar delas, orando por elas, mas se afastando delas porque são negativas. São pessoas que não trarão nada para você. É o tipo de pessoas que não se agradarão da sua situação e, pelo contrário, ao invés de confortarem você, vão acusar você, porque o inimigo é acusador. Ele é feito para acusar. Então esses quatro homens não foram condenados porque Jó orou por eles, intercedeu por eles. E Deus deu a Jó muito mais do que ele tinha antes, porque Deus é o Deus que provê, é o Deus Jeová Rafá, que é o da saúde, Jirê, que é o da provisão. Então Deus Rafá, Jeová Rafá, deu para ele saúde novamente. E o Deus Jeová Jirê deu para ele tudo em dobro, em triplo, teve as filhas mais lindas e os filhos maravilhosos. Depois de tudo que ele perdeu, Deus concedeu tudo de novo para ele. Entendeu? Mas a mulher dele, então prestem atenção, esposas, vocês têm que estar do lado do seu marido, não podem desanimar, não podem desencorajá-lo,
tem de levantar as forças dele, porque para isso Deus tirou da costela para fazer a mulher, da costela de Adão para fazer a mulher, para que ela fosse companheira, conselheira, ajudadora, não acusadora. Então você, mulher, não faça como a mulher de Jó, que virou-se para ele e disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Foram as palavras dela para Jó. Amaldiçoa o teu Deus e morre, quando ela viu a situação que Jó estava. Então, cuidado você que está falando para o seu marido coisas que não deve. Tenha pena, tenha misericórdia, coloque-se no lugar, lembre-se dos dias bons, não deixe que o inimigo fale a sua mente, porque ele fala na mente, ele introduz coisas ruins na nossa mente através da nossa alma. Se a tua alma está cansada, ora, peça perdão a Deus e ora e restitui tudo que você acha que perdeu, porque Deus é capaz de te dar tudo de novo. Creia somente. Mas tem um exemplo também maravilhoso. Está lá em 1 Samuel 18, quando o rei Saul, ele perseguiu a Davi, porque sabia que Davi tinha sido ungido rei. E ele não queria que Davi fosse rei, porque ele achava que ele é que era o rei de Israel e que ninguém poderia ser rei a não ser ele, Saul. Saul tinha um filho chamado Jonathan. E esse filho, ele realmente tomou partido por Davi e fez um juramento de alma com Davi e se tornou tão ligado a ele, tão fiel a ele, que tudo que ele pôde fazer para que Davi fosse consolado, para que Davi se tornasse realmente um rei. Ele não quis ser rei, porque ele era filho de Saul, ele poderia almejar ser rei, criar no seu coração aquele desejo de querer ser rei, mas Deus já tinha mandado o profeta falar com Davi que ele seria o rei de Israel. Então já era promessa de Deus. Agora, o tempo que isso levaria até que se consumasse essa bênção de Deus para Davi, foi o tempo que Saul perseguiu ele até querer matar ele. E Davi foi entregue a Satanás. Consultou pitonisa, consultou feiticeiras. Ele perdeu totalmente a noção do seu caráter com Deus e foi amaldiçoado por Deus e morreu completamente atordoado. Então, meus amados, existe esse tipo de pessoas que consolam, que ajudam, que dão a mão, se solidarizam. Então são pessoas que você tem que estar perto delas, porque na hora que você precisar, elas vão ter uma palavra para confortar o seu coração. Mas existem aquelas pessoas também que falam para você não o que você gostaria de ouvir, mas o que você precisa de ouvir. E nesse caso nós vamos lá no rei Salomão. Quase que antes de Salomão ser nomeado rei, ele era filho de Betseba, aquela mulher que era de Urias e que Davi, olhando na sacada, viu aquela mulher linda e desejou ela no seu coração. E como ele era rei, ele colocou o Urias, que era um soldado da guarda dele, no campo de batalha para que ele morresse e a mulher dele, viúva, viesse a ser possuída por ele, Davi, que era o rei. Então ele estava ciente de que ele tinha feito o correto, ele não se deu conta do que ele tinha cometido. 3 tipos de pecado: a concupiscência dos olhos, a soberba da vida e a corrupção da carne. Quer dizer, ele cometeu esses 3 tipos de pecado. Por quê? Porque ele olhou, ele cobiçou, depois como rei, a soberba dele deu ordem para que
o chefe da guarda colocasse ele na frente para que ele morresse, e depois tomou posse da mulher que era dele, de Urias. Então um dia ele estava tranquilo no castelo, veio um mensageiro de Deus chamado Natã, que era profeta, e virou para ele e disse: olha, eu conheço um homem que tinha uma porção de gado, mas ele olhou e pegou o gado de um único homem, tomou para si. E aí Davi falou: poxa, mas isso é possível, vou mandar punir esse homem. E aí Natã disse: você é esse homem, porque você fez isso. Aí Natã colocou na frente dele todo o pecado que ele tinha cometido. Disse para ele o que ele precisava ouvir. E Davi sofreu muito por isso, porque o primeiro filho dele, Deus levou. Ele chorou, jejuou, pediu, implorou, mas ele perdeu o filho primeiro. Só o segundo filho, que foi Salomão, dele com essa Betseba, que era a mulher de Urias, é que ele conseguiu então restaurar diante de Deus, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele pecava como pecou, como nós pecamos, mas ele sempre se arrependeu, sempre buscou na palavra, entendeu? Se mortificar, para que o nome de Deus fosse exaltado. Então, meus amados, esses são os tipos de pessoas que você tem que tomar cuidado na sua vida. Pessoas que você pode ter como seus amigos, mas não são seus amigos. Pessoas que vão dizer para você o que você precisa de ouvir e não o que você quer ouvir. E pessoas que vão estar sempre ao seu lado, como Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel, para poderem uns com os outros se consolarem, porque têm o mesmo pensamento, a mesma fé, têm o mesmo Deus e seguem os mesmos preceitos bíblicos. São obedientes a Deus, porque a obediência é fundamental no trato com Deus. Então, meus amados, cuidado com as escolhas que vocês fazem, perdão. Cuidado, porque vocês podem estar escolhendo amizades que não contribuem para o bem da sua vida, da sua alma. Pessoas que são invejosas, pessoas que às vezes têm outro segmento, entendeu? Doutrinário, pessoas que às vezes não têm o mesmo Deus, pessoas que cultuam deuses falsos, pessoas que cultuam deuses que não são os deuses, o Deus verdadeiro, o único Deus, que é o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Deus Jeová, Jesus, o seu Filho, e o Espírito Santo. Então, amados, essa é uma palavra que eu queria trazer nessa manhã, nesse primeiro dia do ano de 2020, do 7º mês, que é o mês de julho, que eu quero considerar como o primeiro dia do ano. 2019 deve ter acabado ontem, para mim, e 2020 começa agora, do dia 1º de julho até o dia 31 de dezembro, ano da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que todo o mal possa ser extinguido das nossas vidas, porque até nuvem de gafanhotos aconteceu nesse ano que passou. Nuvem de areia, tempestades como aconteceu agora no sul, ventos de mais de 100 km por hora, a epidemia que trouxe, enfim, senhores, terremoto no México, o vulcão Krakatoa entrando em erupção. Foram muitas coisas, muitas evidências, muitas perdas de vidas, muitos corações amargurados, mas façam que nem Davi fez. Quando Davi viu que depois de orar e jejuar o seu filhinho não ia nascer e morreu, diz a Bíblia que ele se levantou, tomou um banho,
comeu e começou a reinar de novo, porque até ali ele estava completamente isolado diante de Deus, pedindo perdão pelo seu pecado e tentando ver se conseguia fazer com que o filho do pecado fosse concebido. Mas Deus achou por bem, não. E então Davi, depois de passar por todos esses dias de jejum, de contrição, de arrependimento, ele viu que o filho tinha morrido. Diz a Bíblia que ele se levantou, tomou o seu banho, mudou a roupa e foi comer. Que você faça isso na sua vida. Você perdeu, mas pode ter certeza que o Deus do consolo, conforme está em 1 Coríntios 1, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, vai consolar o coração de vocês, em nome de Jesus. Meus amados, eu vou encerrando aqui. Muito obrigado por me ouvir mais uma vez. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam ouvir essa palavra. Ó Senhor, também abençoe as pessoas que vão ouvir, que elas possam receber alguma palavra que venha tocar o fundo do seu coração. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe o seu matrimônio, Deus abençoe seus filhos, Deus abençoe o seu país, o meu país, o nosso Brasil, passando por sérios problemas também, mas eu creio que Deus está no controle e Ele não vai permitir que a injustiça prevaleça. Muito obrigado. Não esqueça de dar o seu like, assinar meu canal e ouvir as minhas mensagens. Em nome de Jesus, a Ele toda a honra e toda a glória. Amém. Um abraço.